E à noite eu me drogava, a noite toda, eu fumava 3 maços de cigarro por noite. O senhor se perdeu mesmo. Desviei mesmo do evangelho, porque eu fiquei frustrado. Entrou uma revolta. Uma revolta, uma raiva mesmo. E o senhor foi buscar refúgio nisso? Nisso. É a válvula de escape, né? E louva a Deus que a Cris não desistiu, permaneceu, foi firme. E eu lembro que eu fui numa festa à noite. Eu tinha me drogado. Eu tinha tomado todas, cheirado todas. Eu sentia um gosto de sangue descendo na minha garganta. E eu entrei no banheiro. E quando eu entrei no banheiro, eu falei, vou molhar a cabeça para ver se passa essa alucinação toda, né? Quando fui abaixar para lavar a cabeça, uma voz falou comigo assim, saia daí, aí não é o seu lugar. O senhor ouviu essa voz? Eu ouvi uma voz, mas não é uma voz aqui, era uma voz que vinha aqui dentro. Eu olhei para os lados assim, assustado, não tinha ninguém. Me abaixei novamente, molhei a cabeça, pela segunda vez veio a voz. Saia daí, aí não é o seu lugar. E eu entendi, veio um temor sobre mim, eu sabia que é o Espírito Santo falando comigo. Eu falei, Deus, eu não consigo largar de ser sem vergonha, eu não consigo largar do cigarro, eu não consigo largar da maconha, eu não consigo largar da bebida, eu não consigo largar das drogas. Eu preciso que o Senhor me dê força. Porque assim, eu joguei a toalha, sabe? Chega um momento da sua vida que se afasta tanto de Deus que não tem força, né? A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria e com a presença do Senhor também. E eu quero dar boas-vindas a todos vocês que nos permitem chegar aí dentro do seu lar através do seu televisor ou através da telinha do seu celular. Temos aqui hoje um convidado abençoado que veio dividir comigo e com você mais um testemunho. Você será impactado com aquilo que o Senhor fez na vida do servo dele. Eu estou muito honrada porque ele é uma autoridade espiritual aqui mesmo de Boituva e tenho alegria de recebê-lo aqui no meu estúdio, um amigo da minha família, e com ele veio a esposa dele, pastora Cristiane da Silva Camargo, e tem um filho, o Gessé. Eles são pastores responsáveis da Igreja Brasil para Cristo aqui de Boituva. E eu quero já passar logo a fala para ele, porque o testemunho dele será uma linda história que Jesus fez na vida do servo. Da onde Jesus o tirou, nenhum outro homem na terra poderia alcançar, porque servimos um Deus de obras completas. E o pastor, ele já tinha um chamado, já era escolhido por Deus para exercer aquilo que o Eterno queria que ele fizesse. E ele faz com muito zelo, com muita responsabilidade. E aprove a Deus de trazer ele para mim hoje, para dividir com todos nós como que Jesus chegou e está ainda hoje fazendo através deles, né, do casal, aquilo que eles fazem com muito amor, que é a vontade do Senhor Jesus. Um pouquinho antes, eu quero convidar a todos vocês, não fique só me vendo, me ouvindo, por favor. Se inscreva no canal, comente, compartilhe, dê seu like, para que mais pessoas sejam também alcançados pelos testemunhos. O testemunho também é a palavra de Deus anunciada ali no meio, e na medida que eles vão contando, vocês vão ver como que Jesus entra, como que Jesus resgata, como que Jesus limpa, como que Jesus salva. Tá bom? Se inscreva, comente, compartilhe, pega esse link e manda para mais amigos. Eu quero dar boas-vindas ao meu irmão, meu pastor também, que eu tenho o maior respeito, muito carinho pela Cris, de longas datas, nossa pastora Cristiane, pastor Márcio Silveira de Camargo. O senhor é muito bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Prazer é todo meu, tá aqui missionária Zilda, minha amiga, pastor Cordolino. É um prazer estar com vocês e desfrutar um pouco da nossa história, de falar o que Deus fez na nossa vida, né? Ele é maravilhoso. Eu começo aqui
no texto de João 15,16. Não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos conceda. Né? Deus. Chamada é tão importante na nossa vida, né? Na nossa trajetória. Vamos lá. Sou Márcio Silveira de Camargo, nascido na cidade de Tatuí, no dia 11 de junho de 1975. Completei agora, dia 11 de junho, 50 anos, né? Meio século de vida. Graças a Deus. E graças a Deus, durante todo esse tempo da minha trajetória, é uma história de dificuldades, de vitórias, de superações, né? Na verdade, não comecei no berço evangélico, né? Ah, não? Aí, não. Nós morando em Tatuí, meu pai afastado do evangelho, a minha mãe também afastada do evangelho por muito tempo, né? E ela, no momento de angústia da vida dela, ela começou a tentar voltar a buscar a Deus, né? Fazia, na época era chamada de novena na igreja, antes era Evangelho Quadrangular, não vou lembrar, Cruzada Nacional de Evangelizações. Tua mãe participava? Participava para buscar por causa do meu pai. Meu pai afastado do evangelho, e aí tinha as amizades com bebidas, aquela coisa toda, final de ano, era festas regradas a bebida em casa, e aquilo, tanto é que o meu irmão mais velho foi tão influenciado nessa época, né? Entrou na bebida e também no cigarro, muito, muito cedo, e depois ali nós fomos embora para Cerquilho, no ano de 81, mais ou menos, e o meu pai tentou suicídio lá em Cerquilho. Meu Deus. Que chegou uma época de dívida tão alta, grande, e ele não conseguia se livrar das dívidas. Olha só que interessante, como Deus trabalha, né? Ele sentou na ferrovia e esperando o trem chegar para ele entrar debaixo do trem. Ficou esperando. E é interessante que aquele tempo era, acho que de uma em uma hora, e duas horas, se não me engano, passava o trem, né? Tanto fica ali em frente à escola Arthur da Silva Bernardes, em Cerquilho. Ele foi para lá e sentou e nada do trem vinha. Ficou uma hora, mais ou menos, uma hora e meia ali e nada do trem. O trem não vinha? Não vinha. Ele sai de lá, dá de frente com a igreja Assembleia de Deus, do pastor José Firmino. Hoje o pastor José Firmino, ele é pastor em Curitiba, no Paraná. E aí, conversando com o pastor percebeu que ele estava bem aflito, convidou ele para vir para o culto. E quando ele chega em casa, ele fala para minha mãe, viu, prepara os meninos que hoje nós vamos para a igreja. A minha mãe ficou assustada, porque ele desviado do evangelho. Quando falava de igreja para ele, era chamar ele para briga, né? E ela não esperava. Jamais esperava. E aí, através da vida do pastor José Firmino, que começou a obra de Deus na vida do meu pai. Aí o pastor José Firmino foi embora para Curitiba. Tinha a Igreja Brasil para Cristo em Cerquilho, no Parque das Árvores, né? E ali Deus começou a trabalhar na vida do meu pai, a transformar a vida dele. Aí uma época ele também se desviou do evangelho, foi embora de casa, né? E nós ficamos em Cerquilho ainda mais um tempo. A minha mãe entrou numa depressão profunda, né? Porque o casamento destruído, né? Meu irmão nas drogas, e eu e meu irmão do meio sentava a casa, trabalhando, lutando, e a minha mãe numa depressão profunda. As irmãs de Tatuí, da sede em Tatuí do Brasil para Cristo, a irmã Ione, algumas irmãs vinha, a gente fala da Brasiliana cheia da glória de Deus, né? Enchia a Brasília das irmãs do coque. Sim. E chegava lá em casa, e às vezes eu olhava na frestinha da porta, a minha mãe de joelho dobrado. Se eu chorar, é normal, porque vem à tona toda a lembrança, né? Sim. E ela, uma depressão profunda, as irmãs chegavam lá a orar por ela, e eu via, às vezes, ela de joelho dobrado, eu não via ela falar, só ouvia ela chorar. E aquilo era difícil para nós, porque não tinha o que a gente fazer. Eu tinha meus 9 para 10 anos nessa época, né? Era criança, né? 1985, essa época. E aí, as irmãs dava banho nela, falava para ela, irmã Maria, se levanta. Estava cuidando da tua mãe, né? Era assim, toda semana eles iam lá. Eles não desistiram da minha mãe. E eu trabalhava numa empresa lá em Cerquilho. Meu pai foi embora.
E aí a gente ficou, assim, bem desgovernado, na verdade, né? Porque você perde a referência, né? Pai é a referência. Sim. E eu lembro até hoje que ele gostava de cantar e tocar violão, e a gente tinha uma fita dele, cassete gravada, porque a gente queria ouvir a voz dele. Era muita saudade. E a gente... É interessante ouvir hoje o testemunho do pastor Márcio, porque nós conhecemos ele, inclusive o pai dele, até ele respirar um pouquinho ali, já pastor, né? Então eu nunca imaginaria que Na ele verdade, passou por tudo nessa isso. época ele era obreiro só, né? Depois que... A obra de Deus, ela é maravilhosa. Perfeita. Por que que a gente traz esse tipo de testemunho? Para que você que está do lado da telinha aí entenda que Deus é poderoso. Glória a Deus. Para pegar uma história de tristeza, uma história que tinha tudo para dar errado, para fazer uma história de sucesso. Porque depois do que Deus fez na vida do meu pai, eu não posso adiantar, eu quero chegar devagarzinho para vocês entenderem o que Deus faz na vida do ser humano. Glória a Deus. E nessa época, essas irmãs cuidaram da minha mãe, trataram dela com muito carinho. E aí nós voltamos para Tatuí, morar na casa da minha avó, e passamos esse processo. E Deus falava com a minha mãe ia nos cultos em Tatuí. A nossa querida missionária irmã Elza, hoje uma mulher de Deus muito abençoada, Deus usou muito a vida dessa mulher. E essa irmã, Deus usava a irmã Elza, outras irmãs falavam assim, olha, vou trazer teu marido de volta, mas não da mesma forma que ele saiu, vou trazer ele transformado. E aí fomos morar em Tatuí, ficamos um tempo na casa da minha avó, depois fomos ali no Doutor Laurindo, perto da garagem do Rosa, quem é de Tatuí vai saber, né? Rua Alberto dos Santos, 707, não esqueço. E um dia, a gente nem imaginava, de repente, quem que bate no portão? O meu pai. Ele voltou? De volta para casa, com uma sacolinha de roupa na mão, dizendo para minha mãe, se você me aceitar de volta, eu quero voltar. Deus, ele é lindo, porque Deus fez uma promessa para a mãe dele, usando a boca de outras irmãs, que não desistiu de cuidar delas, né? Dela. E Deus usa uma delas e faz uma promessa que Deus iria trazê-lo. E ele está dizendo que o pai dele chega. E quando seu pai chega, sua mãe aceitou ele, Com o maior carinho. E ali Deus começa a trabalhar na nossa família. Glória Isso aí a Deus. foi o ano de 91. Não, perdão. 87. Certo. Transição de 87 para 88. Aí começamos a frequentar a sede lá em Tatuí, a Brasil para Cristo sede. Quem era o pastor titular lá, o pastor José Gentil de Campos, que hoje é o nosso superintendente, né? O pastor presidente é o pastor José Gentil de Campos Júnior, que é filho do pastor, né? Mas nessa época o pastor José Gentil, né? A gente chama ele de Gentil. Faz jus ao nome dele. Sim. E ele era o que presidia lá na época. E aí Deus começou a trabalhar na vida do meu pai. Começou a chamar ele para obreiro. E ele começou a fazer trabalho na cadeia, pregação do evangelho, fazia trabalho na rádio. Às vezes ele substituiu o pastor Gentil na rádio. E Deus começou a trabalhar. Aí surgiu um trabalho para ele lá no Doutor Laurindo mesmo, numa irmã chamada Maria de la Terra. Era numa garagem. E ali foi as primeiras experiências dele pastoreando um pequeno rebanho, né? E dali em 89 fui batizado nas águas, né? Fui batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Que maravilha. Uma vida já mais aprofundada em Deus, né? Uma busca pelo Espírito Santo. E você e seu irmão, sempre com a tua mãe na igreja? Sim. Certo. Nessa época, firmamos bem. Eu fui músico com 10 anos de idade, fui baterista oficial da igreja, né? Depois, com 13 anos, comecei a tocar violão, né? Nunca fiz aula, mas ficava dentro do quarto, ensaiando com métodos e fazendo o meu devocional, orações e busca da palavra. Aí o Espírito Santo, um dia, junto com meus amigos e meus irmãos, a gente orando no quarto, em casa, eu tive a experiência de ser batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Deus me encheu com 13 anos de idade. E aí Deus começou a me chamar por questão da palavra daí, né? A pregação da palavra.
Aí meu pai assumiu Porangaba em 1991. 15 de janeiro de 91, nós fomos para Porangaba. Fizemos o primeiro culto lá, luz de vela, porque nem energia tinha na casa, só tinha a água. E Deus começou a mudar a nossa história, né? Em Porangaba. Ele voltou com responsabilidade mesmo. Isso, Deus chamou mesmo rápido. Foi algo assim, surreal, né? É o que o chamado de Deus era rápido na vida dele, porque ele tinha retardado o chamado de Deus, né? Quando saiu fora, né? E Deus começou a trabalhar na vida dele de uma forma muito rápida, né? Aí, em 91, assumimos lá Porangaba, nós ficamos junto com ele. Conheci, né, a mulher mais linda de todo o universo. Preciosa ela, linda minha esposa, mesmo. pastora Cris, que na época ela tinha 13 anos, eu tinha 15 anos quando começamos a namorar. Ela não cantava nada, a gente tinha que cantar no ouvido dela para ela aprender, e hoje é um rouxinol, né? Um canarinho na presença de Deus. Tem uma voz maravilhosa. Então, com 15 anos, nós começamos o trabalho ali em Porangaba. Meu pai pastoreando, nós auxiliando ele. Interessante, Deus trouxe a família da Cris, porque a mãe da Cris estava em fase de separação, muito sofrendo muito. A minha sogra com depressão profunda, chegou a pesar 40 quilos, né? Meu Deus. Tinha tentado suicídio várias vezes e através de uma irmã lá, conheceu a gente, começou a frequentar a igreja, Deus começou a trabalhar na vida dela. Hoje é uma missionária, uma mulher cheia de Deus, uma pastora, né? Lá em Porangaba, ganha vida, ganha almas, cuida de pessoas, né? Mas assim, foi um fenômeno no que Deus fez através da vida do meu pai ali em Porangaba, né? Uma cidade bem fechada, né? Pro evangelho. Nós era chamado de protestantes lá, né? Era bem difícil. Mas através das curas, de milagre. Teve um moço que tinha tomado uma cartela todinha de Gardenal, ficou internado no hospital lá de Rubião Júnior. O pai dele, né, muito... não gostava de crente, mas pelo sofrimento, chegou até nós e meu pai orou, o cara abriu os olhos lá, algo que os médicos falaram, não tinha como ele voltar à vida, era para morrer mesmo. Foi curado. Foi curado através do poder do nosso ministério, do chamado do meu pai, da nossa oração. Glória a Deus. E aí Jesus foi fazendo a obra ali em Porangaba. Foi mostrando que estava com vocês. Aí, em Porangaba, eu conheci a Cris em 91. No dia 10 de junho de 93, nós ficamos noivos, né? E no dia 30 de outubro de 93, nós casamos. Bom de memória, né, Cris? De datas, né? Difícil. São datas que marcam, né? Marcaram a minha história, marcaram a minha vida. E eu louvo a Deus pela vida da Cris. Graças a Deus. E agora que eu vou começar a fase do testemunho particular meu, da questão de... Mas foi interessante o senhor contar um pouquinho, né, do teu pai. Do início, isso, né? Porque eu também não sabia, né? Conheci teu pai, eu era criança, na verdade, quando eu conheci teu pai. E conheci já ele cristão, então eu não imaginava que vocês também tinham passado por esses momentos de dificuldades. E aí eu não tenho como destacar aqui, né, a minha mãe, né, uma guerreira, né? Sim, passou por todo o processo que ela passou. Uma grande mulher de Deus. E hoje está lá na igreja, é a matriarca da igreja, né? Quando eu olho lá... gente, uma alegria muito grande, né? Eu me emociono, porque você ser pastor da sua própria mãe, pela trajetória dela, pela história dela, por tudo que ela e meu pai construíram, né? Então, para mim, eu falo, eu amo todos da igreja, mas quando eu vejo a minha esposa do meu lado, o meu filho, que é o meu braço direito, vejo a minha mãe, né? Hoje a minha irmã também. Minha irmã é uma benção. Glória a Deus. Marili, o Sandro, meu cunhado, né? A minha cunhada, a Kate, junto com o Rafael e o Lourenço, meu sobrinho, são bênçãos na minha vida. Então são pessoas que, sabe, a gente olha do nosso lado, né? Não vejo atrás de mim. Sim. Eu vejo do meu lado pessoas de valor, sabe? Isso é importante. E a minha mãe dispensa comentários. É verdade, uma mulher. Todo o histórico dela. Aí viemos para Boituva, meu pai veio em 97, eu cheguei aqui em 98. Dia 7 de setembro de 98. Eu sou bom de datas, eu guardo. Eu lembro que chegou, era feriado, né? 6 de setembro, aniversário de Boituva, 7 de setembro, nós mudamos para cá.
E aqui nós começamos um trabalho lindo ali na rua São Marcos 377, Parque Nossa Senhora das Graças. Hoje meu amigo pastor Jean Damasceno é pastor lá, Sim. mas meu pai ficou um tempo ali, acho que ficou uns 7, 8 anos pastoreando ali. E ali eu passei uma fase difícil da minha vida, porque isso é legal que eu vou recitar aqui, para que as pessoas... Eu sei o que é sentir, vamos lá, a pressão de ser filho de pastor. Porque hoje no meu ministério eu blindei muito o Gessé, porque eu sofri como filho de pastor. Porque às vezes as pessoas acham que a responsabilidade do pai recai sobre o filho. E não é, cada um tem seu chamado, né? E meus irmãos nunca se firmaram tanto. Eram uma época firmes ali, mas depois se desviaram, foram para as drogas, foram para a bebida. E eu era o que mais permanecia do lado do meu pai, nessa questão de chamado, né? Mas assim, meu pai passou um processo difícil aqui, meu pai e minha mãe. E querendo ou não, a única pessoa que ele se abria era comigo. Só que assim, eu não estava ainda no grau de aguentar esse... De maturidade, de maturidade, né? de força, né? Então, quando vinham os problemas dele, que ele se abria comigo, então chegou uma hora que eu falei, poxa vida, se ele se abateu bastante, imagina eu que estou iniciando, né? Aí que eu fui conhecer a maconha, conheci a Desistiu cocaína, também da igreja? conheci o crack, a bebida, o cigarro. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui num culto na casa do pastor Nelsinho e eu pulei o muro, falei para a Cris, eu tô indo embora. E se falar que eu vou fumar, pode acreditar que eu vou fumar. De repente o senhor virou a cabeça. Porque eu fiquei decepcionado com as coisas, né? Que estava acontecendo, né? Com todas as dificuldades que nós estávamos enfrentando. Então, assim, sabe quando você chega aquele momento que você fala, vou chutar o balde e chega. Não é isso que eu quero mais para mim minha não dá, vida. entendeu? Então, assim, foi esse momento de desistência, né? E o senhor tinha quantos anos, mais ou menos, nessa idade, nesse tempo? 25 anos. Já era Já adulto. estava casado, né? E aí... aí que tá. A questão é, quando a pressão vem e você não tem maturidade, você procura uma válvula de escape. E a minha válvula de escape foi as drogas. Porque eu falei, chega pra mim, não dá. Só que assim, tinha pessoas que me amavam, né? A Cris passou por todo esse processo comigo. E o interessante é que ela não desistiu de mim e não desistiu de Jesus. Glória a Deus. Ela ficou firme. Todo esse tempo que eu fiquei afastado, ela permaneceu fazendo campanha para mim, né? Buscando a Deus pela minha vida. E aí eu fui para maconha, fui para cocaína, fui para crack, eu fumava 3 maços de cigarro, eu trabalhava deu eu falar o nome, não vou falar o nome, eu trabalhava numa padaria aí, e à noite eu me drogava, a noite toda, eu fumava 3 maços de cigarro por noite. O senhor se perdeu mesmo. Desviei mesmo do evangelho, porque eu fiquei frustrado. Entrou uma revolta. Uma revolta, uma raiva e mesmo. E o senhor foi buscar refúgio nisso. Nisso. É a válvula de escape, né? E louva a Deus que a Cris não desistiu, permaneceu, foi firme. E eu lembro que eu fui numa festa à noite. Eu tinha me drogado. Eu tinha tomado todas, cheirado todas. E eu sinto que eu sentia um gosto de sangue descendo na minha garganta. Eu falei, acho que vai dar overdose. De tanto que eu tinha usado droga aquela noite. E eu entrei no banheiro. E quando eu entrei no banheiro, eu falei, vou molhar a cabeça para ver se passa essa alucinação toda, né? Quando fui abaixar para lavar a cabeça, uma voz falou comigo assim, saia daí, aí não é o seu lugar. O senhor ouviu essa voz? Eu ouvi uma voz, mas não é uma voz aqui, era uma voz que vinha aqui dentro. Eu olhei para os lados assim, assustado. Não tinha ninguém. Me abaixei novamente, molhei a cabeça. Pela segunda vez veio a voz, saia daí, aí não é o seu lugar. E eu entendi, veio um temor sobre mim, eu sabia que é o Espírito Santo falando comigo. Voltando dali, continuei com as drogas. Aí chegou numa noite, nessa padaria que eu trabalhava, eu falei com Deus,
porque era uma tristeza muito grande na minha alma. Era um vazio que eu não conseguia preencher. E naquela noite eu tinha usado maconha. E eu, angustiado, sentei lá fora, e o menino que me ajudava, ele que ficou olhando o pão no forno, né? E pão apitava, o forno lá, ele ia para tirar o pão. E eu sentei lá fora, não tinha um caminhódromo aí ainda, né? Era só a calçada. Eu sentei na calçada e falei com Deus, mas eu falei na mente, eu não falei com a boca. Falei, Deus, se o Senhor tem um propósito comigo ainda, me dá um sinal. E eu olhei para o céu, eu via uma estrela que ela ia e voltava. Só que eu tinha acabado de fumar maconha, eu falei, eu tô chapado. É coisa da sua É cabeça. coisa da minha cabeça, alucinação. É. Aí esse menino veio e falou para mim, o meu apelido era doido. Ô doido, o que você tá Nossa, que fazendo? apelido, né? Jesus Ele falou assim, ô amado. doido, o que você tá fazendo aí? Eu falei, tô pensando na vida, né? E uma tristeza, uma angústia na alma. Aí ele falou, falei para ele assim, viu, você não tá vendo nada diferente? Ele falou assim, parece doido. Uma estrela parece que tá indo e voltando. E eu tinha falado com Deus, para Deus me dar o sinal. Eu vi a estrela, parece que ela caminhava. E ele também estava vendo. E ele viu. Então, se não foi alucinação minha. Tava Quando ele acontecendo. falou, aí as lágrimas vieram. Aí apitou o forno, ele foi lá para tirar o pão. Eu falei, Deus, eu não consigo largar de ser sem vergonha, eu não consigo largar do cigarro, eu não consigo largar da maconha, eu não consigo largar da bebida, eu não consigo largar das drogas. Eu preciso que o Senhor me dê força. Porque assim, eu joguei a toalha, sabe? Chega um momento da sua vida que se afasta tanto de Deus que não tem força, né? Aí eu tive uma visão espiritual, algo assim, surreal. Eu voltando para a padaria, quando eu entrei, porque era fechada da parte, tinha um portão de ferro, né? Quando abri o portão, entrei, saiu de dentro de mim, eu vi, parece que com meus olhos, uma rã do meu tamanho, aquela coisa gosmenta. E quando aquilo saiu de mim, o cheiro do cigarro saiu, o efeito da maconha saiu na mesma hora. Meu Deus. Era como se fosse uma luz iluminando sobre a minha vida. Eu senti o amor de Deus. Porque até então eu estava sentindo abandonado, né? Na verdade. E nossa, eu senti tanta vontade de voltar para Deus naquela hora. E a gente tinha um radinho que a gente ouvia. Ele ouvia 105 FM, era rap, pagode, um monte de músicas. E aí eu fui buscando na estação. Aí tava na Rede Aleluia. Aí veio aquele louvor da Rose Nascimento. Não ceda agora, confia, tua história não vai terminar assim. Senhor, Meu com o coração Deus todo do céu. quebrantado com louvor Deus falando desse. comigo, não ceda agora. Glória a Deus. Essa história. Glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso, né? Ele não perde os seus, ele... Foi uma madrugada que marcou a minha vida, marcou a minha história. Porque eu já tinha desistido de tudo, né? Mas Deus não tinha desistido de mim. Glória A minha a família Deus. não tinha desistido de mim. Tinha alguém orando pela sua Tinha. vida, né? Então, Tinha o pastor Levi, Tava lá. pastora Maria, a Cris, minha família toda buscando a Deus pela minha vida. E o mais legal, que aí eu fui pro banheiro, e lá no banheiro eu caí de joelho, e o Espírito Santo veio sobre minha vida, e me renovou em línguas estranhas. glória a Deus. Eu levantei ali mudado, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. No Che- mesmo dia, Cheguei em casa, aquele dia foi diferente para mim. Cheguei em casa, ela assustou de ver, né, o meu jeito, né? Mas que a minha fisionomia mudou. Porque até então, a fronha do travesseiro, né, o lençol ficava cheirando cigarro. Eu fumava, tentava fumar escondido dela, mas não tinha como. E aquela madrugada foi a madrugada que Deus marcou a minha vida e minha história, né? Aí quando foi no culto, no sábado, né, que tinha o culto do sábado, eu falei para ela, hoje eu vou com você. E a Cris, ela foi a mulher de Provérbios 14. Porque quantas vezes eu voltei da rua, eu queria que ela brigasse comigo. Porque é para dar motivo para mim voltar. Porque se ela brigasse comigo, eu ia falar, tá vendo? Não tenho paz aqui em casa, eu vou pra rua. Eu já vinha com um discurso montado já na cabeça. E ela meu desarmava. Deus. Porque a Bíblia fala que o amor cobre multidões de pecado.
Tem coisas que do testemunho eu não falo, porque não dá prazer de falar. Tudo bem, tudo bem. Mas é só para dizer que Jesus tem poder para curar, para libertar a vida do ser humano. O mais vil pecador, Deus tem poder de trazer ele de Ele volta à alcança, vida. né, pastor Trazer ele de Márcio? volta à vida. E aí, aquela noite, eu falei para ela, vou com você pro culto. Aí ela preparou minha roupa. Dava para ver no rosto dela a alegria. Mas o que Deus tinha era mais do que aquilo. Não era só eu ir na igreja. Era a noite do meu retorno para Jesus. Eu assisti o culto, sempre fui músico, né? Eu via o instrumento meu parado lá. Eu estava aqui nem em Salmo 137. Tinha de pendurar as minhas harpas num salgueiro. E aquela noite foi uma noite que Deus falou muito conosco. Falou muito comigo. E quando foi feito o apelo para reconciliar, quando olharam, eu já estava lá na frente. Glória a A igreja, Deus. o céu desceu na igreja. Meu pai chorando, minha mãe chorando. A Cris chorando, todo mundo vieram me abraçar. E eu senti o filho de volta para casa, sabe? E a igreja me abraçou, né? De uma forma especial. Passei o processo, voltei depois a ser músico. E aí, em 2002, o pastor Nelsinho estava no Novo Mundo. E eu sempre auxiliei meu pai. Estava dando apoio para o pastor Nelsinho. O pastor Nelsinho fez uma reunião com a sede, né? Ele ia entregar o trabalho aqui. A gente não sabia. Eu estava como evangelista já, né? Nessa época, né? Mas, assim, não tinha noção de pastorear. Nem pensava, nem imaginava. Um dia meu pai falou para mim, falou, ó, você tem chamado para pastorear. Falei, pai, minha paciência é desse tamanho. O senhor dizia isso? Porque eu falei, eu sou meio 880, né? Eu falei assim, então eu não tenho chamado. Eu dei risada quando ele falou aquilo. Ele falou assim, espera que o tempo vai falar. E aí, em 2002, o pastor Gentil veio fazer a reunião para a entrega do pastor Nelsinho. E eu achei que, bom, a sede está vindo, vai trazer alguém já, né? Para assumir. Aí o pastor Gétro, na época, que era o pastor presidente. E aí ele falou assim, viu, mas se o trabalho aqui para dar continuidade, por que o Márcio não assume, o evangelista Márcio não assume? Já está na cidade, já conhece o povo aqui. Aí o pastor Gentil virou para mim e falou assim, você aceita assumir o trabalho aqui? E eu falei, se a minha esposa aceitar, porque eu vejo assim um trabalho em conjunto, né? Sim, sim. Fala que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, não, é do lado, né? Eu acho que o trabalho da mulher é fundamental. Muito. E é bíblico, né? Sim. Não é bom que o homem seja só forlema disjuntor, aquela que dê assistência, esteja ao lado. Isso. E eu sempre vi ela dessa forma. E eu sempre orei, eu sempre amei a vida do apóstolo Estevão e da bispa Sônia. E eu falava assim para Deus, porque a Cris era muito fechadinha, né? E eu falei, Deus, transforma ela numa bispa Sônia. Sônia. E porque eu achava bonito, né, o trabalho deles, né? E aí ela falou assim, o pastor perguntou para ela, você aceita? Ela falou assim, aceito. E foi tudo assim, em cima da hora, não tinha nada sido conversado antes. Não tinha nada combinado. Então, assim, eu percebi que foi Deus mesmo trabalhando. Porque também, se tivesse combinado antes, vocês poderiam ter dito assim... Eu não saberia, né? Na verdade, assim, ou não se aceitado fosse, também. Se fosse para falar, eu não, porque eu vi o sofrimento do meu pai, as dificuldades. O pastoreio, ele não é fácil, é lidar com vidas. Porque o pastor cheira ovelha. Querendo ou não, você absorve as dores, as dificuldades, os problemas. Sim. Eu falo pastor que pastoreia de verdade, que dá assistência, né? O meu celular é 24 horas por dia ligado. O meu compromisso é com as ovelhas, né? Ontem, para ter uma ideia, eu tenho ovelhas em Peró, eu tenho ovelhas em Cerquilho, eu tenho ovelhas também estava de Porto Feliz, eu tinha ovelhas em Cesário Lange, só para você ter ideia, que cultuam com a gente aqui em Boituva. Uau!
Então, assim, ontem nós tivemos esse arquilho, E o né? senhor dá assistência, Do assistência, de todo estar junto, né? todo o povo da igreja. Sim, de Então, o senhor é um acompanhar, pastor presente. presente. Isso é importante. É. E aí, então, eu vi as dificuldades do meu pai. Então, assim, para falar que eu queria ser pastor, não. Porque esse evangelista era, bom, a gente louva a Deus, cantava em dupla. Era Músico. fácil, né? Era o sapo na água, né? Jogar o sapo na água, tá? Fica tranquilo. Aí, quando veio essa questão do pastorado, era desafiador. Era algo diferente, né? E aí, Deus foi capacitando aos poucos. A Porque Cris era uma... aceitou. A Cris aceitou. O sim dela, para mim, foi um aval de Uau, Deus. glória a Deus. Porque se ela falasse não, também falaria não. Né? Eu sabia porque as dificuldades do meu pai eram muito visíveis na nossa vida, né? Então, eu falei, não posso passar pelo mesmo. Mal sabia eu que Deus tinha me chamado, né? E aí, quando eu aceitei, meu pai falou, tá vendo? Você sabia que você tinha um chamado pastoral. E aí, Deus foi trabalhando. Foi em julho de 2002 que nós assumimos lá. É a terceira vez que eu assumo lá, né? Passamos por muitas situações difíceis, não foram fáceis. Aí veio a perca, eu tive a perca do rim, né? Eu só tenho o rim esquerdo, perdi o rim direito, vi enfermidades. Ela caiu de cama também, perdeu a vesícula. Então, assim, tudo é questão de pouco tempo de processo, pastorado, nós tivemos muitas dificuldades, né? É interessante, acho que Deus pega a gente, faz que nem o barro, né? Vai moldando, né? E Deus foi tirando aquilo que não precisava para pôr aquilo que realmente precisava. E durante esse tempo nós passamos por esse processo difícil, mas também vimos muito Deus agindo na nossa vida e através das nossas vidas, né? Então o pastorado para nós é uma lição de vida, né? E aí veio o Gessé teve um acidente. Teu filho. O Gessé, quantos anos tinha, Cris? 4 anos de idade. O Gessé pulou de uma caminhonete. Meu Deus. Ela em movimento. Na verdade, ele foi brincar com a minha irmã de esconde-esconde. E ele entrou nessa caminhonete, na parte de trás, na carroceria. E o irmão não viu. O irmão pegou e foi sair com o carro. Acho que ele ficou assustado, pulou. No que ele pulou, ele bateu a cabeça no chão. E ele ficou de forma fetal, né? E o meu irmão trouxe ele para mim daquele jeitinho, parecia um feto. E minha preocupação é que eu tinha feito estudos sobre primeiros socorros, não tinha sangue. Então eu falei, poxa, então Tá interno. é interno. E aí houve desligamento cerebral, três fraturas no crânio. E eu tinha falado com Deus assim, falei, Deus, eu como pregador da tua palavra, eu quero um testemunho. Agora vai o ensinamento aqui para as pessoas que Glória ora. a Deus. E a gente às vezes não sabe orar. Ou quando você pede, Deus vai ouvir. E eu falei, Deus, eu quero um testemunho. Aí veio esse testemunho. O Gessé, dentro do carro, nós fomos para Sorocaba, porque aqui a médica falou assim, aqui não tem recurso para ele, tem que ir para Sorocaba. E o pastor Carlinhos Walter, na época, era evangelista também. Daí colocou dentro do carro e nós fomos para Sorocaba. Nessa trajetória dele para Sorocaba, a médica falou assim, só não deixa ele dormir, porque ele tem que estar acordado. Porque batida na cabeça, ela é fatal, né? E a Cris, com o 8º mês de gravidez, buscava a Deus em campanhas. E Deus falava que essa criança que está no seu ventre, eu tenho uma grande obra na vida dela, através da vida dela. Vai ser um canal de bênção nas minhas mãos. Então, tudo que Deus falava com ela passava para mim. Quando aconteceu isso e o Gessé ficou muito ruim, aí ele chegou a vomitar, virou o olho para cima e parou a pulsação e a respiração dele. Meu Deus. E eu olhava para ela e falava, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu virava do lado, eu chorava, mas eu tinha que mostrar força para ela não se abater, né? Mas eu sabia que o negócio estava feio. E quando ele virou o olho, ele pulsou, parou a pulsação e parou a respiração, ficou mais de 20 minutos, uma meia hora ele daquele jeito. Morto. Morreu nas minhas mãos. O Gessé morreu nas minhas mãos. Meu Deus. E o Espírito Santo falava comigo. Aquela voz que vinha aqui dentro. Novamente.
eu não esqueço das minhas promessas. Sou fiel para cumprir as minhas promessas. E eu brigando com Deus. Mas como o senhor falou uma coisa e está acontecendo outra? O senhor falou que esse menino ia ser uma bênção na minha vida, agora está morto. De que serve ele morto? O Espírito Santo pela segunda vez falou comigo. Lembra das minhas promessas. Eu sou fiel para cumprir. Quando ele falou pela segunda vez, eu lembrei da oração que eu tinha feito. Que pediu um testemunho. Testemunho. Aí entrou uma fé no meu coração que eu nunca senti uma fé como aquela. Glória a Deus. E eu falei alto pro inferno ouvir. Falei, nem que amanhã eu esteja fazendo um funeral do meu filho, eu vou continuar pregando que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor salva e o Senhor ressuscita mortos. Aí eu fui entender que era o processo que eu tinha pedido. Falei, não quero testemunho? Então tá aí o testemunho. Aí eu coloquei a mão na cabeça dele e dei um grito dentro do carro. Todo mundo escutou. Espírito de morte, sai dele agora, em nome de Jesus. Sabe aquele filme quando a pessoa volta à vida, quando ela toma aquele choque? Ele fez isso. Voltou à vida, abriu o olho, eu todo vomitado, porque tinha vomitado de mim, né? Voltou à vida. Chegamos em Sorocaba, a médica ficou assustada, falou assim, olha, ele vai ficar sem reconhecer, vai parar no tempo, tá. A médica falando isso para mim, eu falei, Deus, a tua palavra é a última. E aí a médica falou assim, ele tem que fazer xixi. E ela estava com ele lá. De repente ele levanta da cama sozinho, da maca sozinho, faz xixi no lixinho. A médica ficou assustada, olhando assim. Glória a Deus. Sem Entender, sem poder explicar. Porque milagre não se explica. Milagre se vive. É verdade. Então, e hoje Gessé está com 30 anos de idade, já me deu 3 netos, é um baterista fenomenal, músico abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus, um braço direito para nós ali na igreja. E eu só tenho a tecer elogios aqui e agradecer a Deus por tudo que ele fez na nossa vida, na nossa história e na nossa trajetória. E que de fato virou um grande testemunho, né? Verdade, verdade. Glória a Deus. Glória Deus a é Deus. maravilhoso. Aí, tá, vamos chegar agora na questão mais atual, né? Em janeiro agora de 2025, no dia 21 de janeiro. Na verdade, foi no dia 19 de janeiro, né? Eu já comecei a sentir umas dores no peito e no lado esquerdo. E estava tratando de diabetes, de pressão alta. Mas aí o incômodo foi aumentando. Quando foi no dia 20, eu falei para a Cris, Cris, mas como eu sou acidentado de carro, eu tenho hérnia de disco na cervical, então eu tenho dores. Dores, para mim, é minha amiga, né? É que não podia ser, né? Terríveis, mas fazer o quê, né? Eu passei pelo processo do acidente, capotamento na Castelo Branco, em 2012. Que foi outro livramento, né? Outro milagre de Deus, né? Mas ficou as sequelas. Então, as dores... Elas vêm. Então, quando o Gessé faz a massagem, ou ela faz a massagem, então dá uma aliviada. Aí ele fez a massagem em mim, deu aquela aliviada no momento. Mas no dia 21, na madrugada, aí foi intenso, né? Eu senti a vontade que dava, missionário, era de arrancar esse braço, de tanta dor que eu tinha no peito e nesse braço. Fui pro UPA. Acordei ela, fiquei com dó, vendo ela dormindo, aquele sono tão bom. E eu, naquela madrugada, eu agoniado. 4 horas da manhã, falei, Cris, eu preciso ir pro UPA, fica aí que eu já volto. Ela falou assim, não, eu vou com você. Bem que eu tenho uma companheira, né? Glória a Deus. E aí, nós fomos pro UPA, fui dirigindo, infartado. Cheguei lá, prontamente atendido. Quero aqui expressar minha gratidão ao pessoal do UPA, super atenciosos. Fizeram o eletro. No eletro, deu uma anomalia. Quando foi feito o exame de sangue, foi constatado o infarto. Automaticamente já medicaram, eu fiquei ali em observação. Quando foi umas 2 horas da tarde, fui transferido para o São Luís, porque para ter vaga cross é mais rápido lá no São Luís. A equipe médica, a equipe de enfermagem também do São Luís, nossa, me trataram de uma forma fenomenal, sabe? A médica, enquanto não conseguiu a vaga cross, ela não saiu
do CTI. Porque eu fiquei na CTI, né? Centro de Terapia Intensiva. Toda a equipe ali me apoiando, me ajudando. Quando foi 10 horas, 9 e pouco da noite, 9 horas da noite, fui transferido para o Santa Lucinda. Aí lá começou todo o procedimento, né? E aí eu fiz o cateterismo, né? E fiquei 7 dias internado. E, para a glória de Deus, quando fui fazer o ultrassom, né? Do coração, o médico falou para mim que não ficou sequelas. Glória a Deus. Não ficou sequelas. E hoje, graças a Deus, quase 20 quilos a menos. Estou mais saudável. E esse processo que eu passei foi interessante. Volto a falar aqui. Eu friso muito a questão da Cris. Porque escolha pessoas que te levem para perto de Deus. Sim. Porque eu vendo ela sentadinha ali, porque não tem cama para eles, para o acompanhante. E eu, na minha idade, não era nem para ter acompanhante. Deus foi detalhista, cuidou do começo ao final. Quando nós chegamos lá, 49 anos de idade, e ela foi com a mala pronta. Ela fez a minha malinha e a malinha dela. E ela falou, eu vou ficar lá. Falei, mas não sei se vai poder ficar. Ela falou assim, não, eu vou para ficar. Aí, o pessoal da assistência social, o chefe da assistência social, subiu, chegou para ela e falou assim, você que é a esposa do Márcio? Ele falou assim, só. Então, para você ficar tranquila, você vai ficar aqui com ele todo o período necessário. Toda a alimentação será dada por nós. Você pode ficar despreocupada, tá? Então, você vai ficar tranquila. E o tempo necessário você vai ficar aqui junto com ele. Que é raro acontecer isso. É isso, raro, né? jamais. É uma coisa... Você vê o cuidado de Deus, o carinho de Deus pela nossa vida. Então, se você que está passando por esse processo, entenda, Deus é poderoso. E Deus vai agir na sua vida, na sua família, no seu lar. Deus vai cuidar de todos os detalhes da sua vida e da sua história, né? Você tem que entender que a sua trajetória está nas mãos daquele que pode, daquele que faz. E a palavra que a Cris usou, que marcou esse tempo, esse período, foi eu vendo ela deitadinha ali no chão, né? Porque ela é uma cadeira estranha, né? Parecia aquelas cadeiras de poltrona de ônibus, né? Ela ali, eu falei, viu, liga pro Gessé, vem buscar você, volta para casa, vai descansar. Ela pegou na minha mão, olhou no meu olho e falou assim, nós entramos aqui juntos e nós vamos sair daqui juntos. Uau! E para fazer o cateterismo, eu tive que assinar um termo de transfusão de sangue, porque é o perigo de romper a artéria, porque é feito na artéria, direto na artéria, né? É grande. E aí, tive que assinar o termo. Deus guardou do começo ao final. Foi um sucesso. Graças a Deus. Foi colocado stent, né? Na artéria para abrir o espaçamento, para não permitir que ficasse coagulando. Estou fazendo todo o tratamento. Estou bem, graças a Deus. O período de recuperação foi difícil porque eu amo louvar a Jesus e eu não conseguia nem mal respirar direito, né? O final, só fazia o final das frases, né? E Deus foi cuidando de todos os detalhes. Hoje estou bem mais fortalecido, graças a Deus. E estou aqui vivo para glorificar a Deus e para dizer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. A Ele toda a honra, todo louvor e toda a glória. E esse é seu testemunho. Esse é um pouco da minha história. Ai, glória a Deus. Mas o senhor chegou com o violão aqui, né? E eu quis entender, se ele veio com o violão é porque ele quer cantar. Então ele vai cantar um trechinho para todos nós de um louvor que o senhor sentiu no coração, que também marcou a sua vida. Foi muito importante, pastor Márcio, o senhor dividir conosco aqui um pouquinho da sua trajetória, para que a nossa fé, né, Cris, seja acrescentada. Eu observo que o testemunho é dele, mas a Cris tem tudo a ver, né, com o testemunho do esposo que esteve do lado dele todo o tempo. Pode cantar. Esse louvor, quando eu estava nas drogas, eu pegava o violão
eu ia era num beco, né? Que minha mãe morava no fundo, né? E eu ficava lá no beco, sentado no escuro, com o violão na mão, uma angústia na alma, desesperado, sem ter forças. Eu cantava esse louvor. Águas profundas, sem saída no beco, tristeza na alma, matando o desejo de vida, mais do que a vida sem paz. São coisas que morrem, não voltam jamais. Na busca incessante, que a alma não cansa, dinheiro não compra a viva esperança. Tua alma que chora e morre aos poucos, reflete na face seu grande desgosto. Há uma luz no fundo do túnel, o seu nome é Jesus, o Salvador do mundo, que ama muito você. Esta luz está aumentando, vai dominar sua vida. Está chegando bem perto. Cura as feridas, perdoa os pecados, te dá razão pra viver. Não tem como não se emocionar, né? A letra desse louvor é a minha história. Eu estava nesse beco sem saída, sem luz no fim do túnel, mas Jesus apareceu e mudou a minha história e mudou a minha trajetória. Missionária, obrigado pela essa oportunidade, né, de poder aqui narrar um pouco da minha história, contar a minha experiência de vida, né? O que Deus pode fazer na vida do ser humano, né? Me tirou das trevas e me transportou para a sua gloriosa luz. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Deus de obras completas, Deus de coisas grandes, né? Para quem foi infartado recentemente, tem meses. Olha o desafio. Resgatando valores é isso. Não só conta, prova que de fato, de verdade, o nosso Cristo, o seu Cristo, continua fazendo obras maravilhosas. Muito obrigada, pastor Márcio, por atender carinhosamente, prontamente aí o nosso convite, porque tinha alguns irmãos que iam no comentário e dizia assim, Zi, traga o pastor Márcio da Cris. Mas quem é pastor Márcio da Cris? Olha que eu conheço há tanto tempo, né? Mas eu não me recordava. Eu estava num final de semana passado numa festa e alguém falou assim, comentou alguma coisa, é o pastor Márcio da Cris. Eu falei, nossa, então é eles. E deu muito certo, graças a Deus, que hoje ele pôde estar aqui juntamente com a Cris, dividindo esse momento tão lindo, tão maravilhoso, que a nossa fé não tem como não ser acrescentada mais ainda no Senhor. Por isso que eu digo sempre, quem é escolhido por Deus não tem escolha, quem é chamado por Deus vai exercer aquilo que Cristo quer que exerce com poder e com glória. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo e continua fazendo a obra de Deus com muito carinho, com muito zelo, e eu fico muito feliz por também não só ouvir, mas conhecer de verdade que tudo aquilo que ele falou, né?
a gente acompanhou uns pedaços aí. Muito obrigada, pastor Márcio. Levo o meu abraço à sua mãe, a toda a igreja ali, né? Brasil para Cristo, uma igreja abençoada aqui em Boituva, ali no Novo Mundo, onde eles pastoreiam. Muito obrigado, Cris. Uma pérola, né? Que não desistiu nos momentos difíceis. Hoje nós vemos, por muito pouco, as mulheradas desistindo, né? Não quero, não dá, e não lutam, né? Muitas. E tem outras, algumas que falam, não, eu vou acreditar, porque eu estou debaixo de uma promessa e creio em quem me prometeu. Está aqui hoje o grande resultado. Eu digo assim, toda história de sucesso, ela tem que passar por superação. É verdade. Nenhuma história que tem sucesso chega sem superação. Então, assim, eu louvo a Deus de ter superado tudo, né, para chegar onde nós estamos. Então, assim, eu louvo a Deus porque a promessa dele está se cumprindo, né? E esse retorno nosso, faz 9 anos já, né, que nós voltamos ali, estamos vivendo realização das promessas de Deus na nossa vida. Estamos colhendo frutos de todo o trabalho. Eu falo que eu peguei carona no trajeto do meu pai, né? Meu pai marcou essa cidade, a trajetória dele, a história dele, o legado dele. E eu falo, não é só o meu chamado, agora é um legado. E legado é pesado. Então ele fez uma linda história, escreveu sua história, hoje eu estou escrevendo a minha e falei para o Gessé, fica esperto, porque o seu peso vai ser maior ainda do que o meu. Né? E o dele foi, né? Depois de morto praticamente, já começa aí. Uma grande história. Louva a Deus. Obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade. O senhor sempre será bem-vindo aqui no Resgatando Valores, tá bom? Em outro momento, quem sabe vai ser a Cris, né? E o pastor vem aí com uma palavra de pastoreado. Eu gostei. A gente não se aprofundou porque não é palavra, é testemunho. Quando ele fala que pastor, ele exala, né? Vive pelas ovelhas. Nós vemos que é uma verdade que hoje quase não é isso. Não é isso. Mas, enfim, hoje foi só o testemunho, ele contando para nós de onde ele saiu e o que ele está exercendo hoje aqui na cidade de Boituva está aí para todos nós ver, né? Nós vemos, e que Deus continue abençoando, honrando, te usando, e o Senhor continue cuidando mesmo de ovelhas, que é para isso que o Senhor nasceu. Né? Para isso, para cuidar. É maior que a nossa própria vida. Né? Quantas renúncias, né? Deixando de viver as suas próprias vontades para cuidar de vidas. Parece não ser assim, não é bom, não é tão simples, só de ouvir, mas quem cuida e ama o que faz, não vê com tanto peso da forma que algumas pessoas acham. Cuidar de pessoas também é muito bom quando você tem um resultado, porque se ninguém acreditasse em você, você não estaria aí. Então, se você está, é porque alguém está acreditando em você, e o primeiro é Deus, que acreditou em você. Podia ter sido outro, mas Deus escolheu você, escolheu a mim. Então vamos glorificar e celebrar, porque vale a pena passarmos perrengues, passarmos desafios, passarmos dores, passar o que ele passou, o que ela passou, porque hoje, olha o momento de glória. A noite o choro pode durar uma noite. E essa noite, ela pode ser longa, gente. Pode não ser só 12 horas. Essa noite pode ser anos. Mas existe uma certeza aí, que a alegria, ela virá no amanhecer. Que Deus abençoe mais uma vez a esse casal brilhante que nos honra aqui no Resgatando Valores. E muito obrigada a todos vocês que esteve conosco aqui, ouvindo esse testemunho. Seja uma bênção, denuncie esse Cristo maravilhoso. Pegue esse link desse testemunho, manda para mais pessoas, para que essas pessoas entendam que eles não são obras do acaso. Existe esperança, sim. Não tem problema se parou. Não tem problema se, de repente, puxou o freio de mão, falou, eu não quero mais, como o pastor Márcio fez. Eu não quero isso para minha vida. Meu pai está sofrendo, eu não vou sofrer. Só que ele não sabia de nada, que a vida dele estava na mão de Deus. E estando na mão de Deus, ninguém tira. Ninguém tira. Então, se você está conosco aí ouvindo essas palavras, não despreze, por favor. Creia no poder da palavra de Deus. Acredite que Jesus, ele te ama, mas ele te ama tanto, tanto, que ele morreu
Não morreu só por mim, ele morreu por todos nós, pelo mundo, pela humanidade. Não ignore o amor de Jesus. Volte para ele enquanto é tempo. E volte do jeito que você estiver. Drogado, prostituindo, fazendo essas coisas, atrocidades todas. Volte assim, porque você não vai conseguir parar para voltar. Você não vai ter força. Venha do jeito que você estiver. E Jesus vai te fortalecendo e você vai deixando essas coisas ruins de lado, porque a graça vai entrando e vai limpando. E daqui a pouco, quem sabe, você vem aqui contar o seu lindo testemunho. Tá bom? Eu termino esse podcast com meu coração desse tamanho, cheio de gratidão a esse eterno Deus, que continua fazendo por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. Muito obrigado ao meu filho, meu diretor, que governa a Mames aqui, meu amigo, que está ali, Mames. Muito obrigada a todos vocês, recebam o meu carinho, o meu abraço. Não deixe de colocar nos comentários da onde você está nos vendo, que lugar do mundo, do país, do Brasil. Fala para mim. Eu fico muito feliz quando eu recebo as mensagens aí. E estamos recebendo mensagem do mundo, que Jesus está alcançando pessoas através do testemunho. Mas não vamos terminar assim, não. Ele cantou, foi uma bênção, um louvor maravilhoso. Mas eu preciso fazer uma pergunta para o senhor antes, tá bom? E depois da pergunta, nós queremos que o senhor faça uma oração, liberando uma palavra profética para todos os nossos ouvintes, irmãos e amigos. Pastor Márcio, se hoje o senhor entrasse aqui por essa porta e se deparasse com aquele Márcio de anos atrás, que não queria Cristo mais por revolta, não queria mais obedecer, porque agora o senhor acha que o fardo está pesado. E o senhor vai para o mundo. Hoje, o senhor, sendo um homem de Deus, ganhador de vidas, o que o senhor diria para esse outro Márcio? Na verdade, missionária, já me deparei com vários Márcios. O Novo Mundo, querendo ou não, ele é um bairro bem... que passa por deficiências na questão, né, de drogas e álcool, né? Então, já me deparei com vários ali. E o que é legal do pastorado é essa questão. Você vê o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Já abracei muitos Márcios ali. Teve um moço que estava em overdose, chegou lá assustado, e eu orei por ele, fiquei 1 hora com ele, dando toda a assistência, intercedendo. Ele caiu endemoniado, tive que expulsar. Novamente coloquei sentado, conversei, abracei. São vários que estão ali hoje, firmes. E o que é legal para mim é o dia que você leva por batismo. Glória a Deus. Você vê a pessoa professando Jesus como Senhor. Teve um agora, faz pouco tempo. É um cara que estava no crime mesmo, né? E não dá para citar nome, mas meu Deus, o que Deus fez na vida desse moço? Tirou ele do crime e hoje está lá. Não perde estudos bíblicos, não perde culto. Então, sim, eu já tive a experiência de receber vários Márcios e ver Deus trabalhar na vida deles como trabalhou na minha vida. A maior recompensa pastoral é essa. É você ver a ação direta do Espírito Santo na vida das pessoas através... Deus pegou a minha trajetória de dor, de dificuldades, e me fez hoje cuidar da dor de outras pessoas. Eu brinco lá, eu falo que eu pego a minha dor, coloco no bolso e trato a dor de outras pessoas. Então, louvo a Deus por ter dado a oportunidade de chegar onde estou chegando, de conquistar o que nós estamos conquistando. Porque para mim o maior privilégio é cuidar de almas, cuidar de vidas. Isso aí para mim não tem o que pague. Maravilha. Ai. Quantas emoções. Ai, Jesus. Graças a Deus. E então o senhor vai fazer uma oração, e nessa oração, enquanto o senhor ora, nós concordamos. Amém. E o Espírito Santo de Deus realizará na vida de todos os nossos irmãos e amigos que estão aí do outro lado nos ouvindo. Pare um pouquinho só, por favor. Coloque a mão no teu coração e receba essa oração no nome poderoso de Jesus. Não estamos vendo nada, mas nós estamos crendo
que através do seu ouvir, a sua fé será ativada e o Espírito Santo trabalhará também no teu coração. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece a minha história, porque o Senhor esteve comigo em todo esse tempo, Sim, em Jesus. toda essa trajetória. Momentos de dor, de desespero, momentos de perdas, momentos, Pai Santo, em que eu achava que não tinha jeito, saída. O Senhor foi o recurso certo na hora certa. O Senhor é poderoso, transformou minha vida, minha história, me deu uma esposa excelente. Ó Deus, a tua palavra diz em Provérbios 31 que a mulher que vem do Senhor, essa será louvada. E eu louvo por toda a nossa trajetória, pelas conquistas, pela vida do meu filho, pela minha família, pelo chamado que o Senhor tem por nós. E tudo isso que eles vão ouvir, estão assistindo, o Senhor esteve comigo. E o Senhor também está vendo a história dessa pessoa. Da mesma forma que o Senhor transformou a minha vida, me curou, me libertou, me deu chance para viver um novo tempo. Do infarto, o Senhor me deu mais tempo de vida. E eu te louvo, Pai. A vida que eu tenho hoje é para glorificar e adorar o teu nome. Que esse testemunho traga edificação, que esse testemunho traga cura, libertação para muitas vidas, Pai. Aonde o som da minha voz chegar, seja em qualquer parte desse planeta, que o Senhor manifeste o teu poder, assim como foi na minha vida. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade que eu estou tendo de te exaltar, te glorificar através das redes sociais. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe o Senhor poderosamente. Amém. Tá bom, pastor Márcio, pastora Cris? Que Jesus continue regendo aí a vida de vocês nesta Glória a Deus. longa jornada. Porque nós continuaremos até que Ele volte. Glória a Deus. Queria ficar mais. Mas voltaremos daqui a pouco com mais um testemunho. Sejam todos abençoados, comente, compartilhe, faça seu pedido de oração. Pastor Márcio, eu vou deixar o Instagram dele, tá? Nas descrições dos vídeos. Aí, se você quiser chamar, conversar, pedir uma oração, pedir um aconselhamento, ele está aqui pronto para atendê-lo também. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, recebam o meu carinho, o meu abraço, voltarei a qualquer momento com mais um testemunho, porque enquanto eu confio, esse Eterno faz. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.